cada segundo que passa, tem alguém desinstalando as redes sociais, desinstalando o seu Instagram, desinstalando seu Facebook, seu YouTube. E não porque alguém falou para ela que elas precisam fazer isso, mas é como se a própria alma delas pedisse um descanso. O próprio cérebro gritando por silêncio, por limpeza. Movimentos como low profile, movimentos como minimalista, detox digital, têm sido os maiores movimentos procurados na nossa época. Esse aqui é o teu cérebro pedindo socorro. E é por isso que você só tem mais um ano. Salve, senhores, salve NoFapers, espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Mais um dia extremamente glorioso de nós estarmos aqui e é simplesmente prazeroso ligar a câmera e conversar com vocês. Hoje é simplesmente dia 19 de setembro de 2025. Eu acho isso muito incrível, porque alguns dias atrás nós estávamos começando o primeiro dia do desafio NoFap September. Estávamos começando a falar sobre o movimento NoFap e decidindo iniciar um desafio de 30 dias, onde você tinha como desafio não assistir pornografia e não se masturbar. Simplesmente duas coisas, somente isso. O desafio não é nada além do que isso: não assistir pornografia e não se masturbar. E teve muitas pessoas que simplesmente disse: uau, eu quero participar desse desafio, é muito fácil, é muito simples, só 30 dias, é interessante. E algumas pessoas tiveram uma grande surpresa. Nos primeiros dias, na primeira semana, descobriram que eram realmente viciadas em pornografia e em masturbação. E nessa etapa do percurso, tem poucas pessoas que de fato não recaíram nenhum dia ainda. Se você faz parte desses que ainda não recaiu nenhum dia, você vai colocar aí 2%. E eu vou saber que você faz parte desses 2% que ainda se permanecem de pé e ainda estão dispostos a avançar dentro da prática. E se você obviamente recaiu, você também faz parte desses 2%. Comenta aí aqui embaixo a contagem que você está, como está sendo esse desafio para vocês e se você está conseguindo avançar, quais são as suas dúvidas, quais são as suas maiores dificuldades. E aqui nós somos uma comunidade onde nós simplesmente uns levantamos os outros. Agora são exatamente 9 horas e 19 minutos. E eu não sei se vocês perceberam, mas as pessoas estão simplesmente cansadas e drenadas a cada dia que passa. Há um ano atrás, eu trabalhava como diretor de recursos humanos em uma grande empresa aqui na minha cidade. E como um diretor de recursos humanos, eu fazia toda a parte também de processo de seleção de pessoas, fazia as entrevistas, treinamentos de colaboradores, treinamento de performance e de rendimento, fazia as demissões, as admissões. E uma coisa que eu percebi, isso ano passado, é que as pessoas estavam extremamente cansadas e muitas vezes não fazendo nada. Chega a ser uma loucura a gente tentar comparar alguns anos atrás com os anos que nós estamos vivendo hoje. Pega lá a era dos nossos avós, bisavós, que tinham que enfrentar realmente uma vida dura pautada em guerras, rumores de guerras, uma vida pautada em falta de tecnologia, falta de medicamentos especializados, uma era totalmente difícil, onde você tinha que contar muito mais com a força braçal do teu corpo, tinham que acordar de madrugada, iam para a roça, colher café, plantar café, colher tomate, plantar tomate, morango, batata e um monte de coisa, e tinha que contar com uma escassez de informações, onde toda a informação era um monopólio, onde a mídia decidia o que a gente iria assistir, melhor dizendo, o que eles iam assistir, o conhecimento que eles iriam ter, tudo era muito difícil. A escola era difícil, muitas vezes tinha que deixar a escola para ir para o trabalho, mas mesmo assim eles aguentavam o tranco. Hoje nós estamos vivendo uma era onde as pessoas desistem muito fácil. As pessoas estão indo para o trabalho extremamente cansadas,
passam a vida toda no trabalho, chegam em casa como um zumbi, e o pouco tempo que ainda resta para buscar um crescimento espiritual, ou melhor dizendo, deixar o teu cérebro simplesmente descansar, não fazer nada. Aonde seria aquele momento que você chegaria na tua casa, colocaria a cabeça no travesseiro ou numa rede e simplesmente não pensaria em nada. Faria um detox digital na tua mente. As pessoas estão extremamente viciadas no celular e nas redes sociais. É por isso que hoje tem surgido bastante movimentos, low profile, minimalismo digital, minimalismo intelectual, minimalismo de todo tipo que vocês pensarem. A cada momento, a cada segundo tem alguém desinstalando o Instagram, as redes sociais. Eu percebo que várias pessoas que me seguiam no Instagram, elas simplesmente desaparecem e daqui a pouco elas aparecem com contas novas de novo. Isso é um sinal, mas é um sinal a nível almático. A tua alma dizendo, você precisa descansar. E o teu cérebro gritando, pare um pouco, por favor. Eu não fui criado para tanta enxurrada de dopamina assim. Uma nova expressão foi criada no termo americano, brain rot, conhecido como cérebro podre. Cérebro apodrecido. Isso é caracterizado por um cérebro que está intoxicado digitalmente e ele começa a deteriorar-se, a apodrecer. Isso a nível intelectual, as pessoas estão ficando mais burras, parece até antagônico, estamos vivendo a era digital, as pessoas têm acesso a IA, inteligência artificial, a tudo muito facilitado, mas as pessoas estão ficando mais burras, porque o seu processo de aprendizagem, o seu processo de cognição, de selecionar as palavras e montar uma retórica, montar uma informação, montar um argumento, simplesmente está sendo inutilizado pelo teu cérebro, porque tudo você tem pronto agora. Então as pessoas estão ficando mais burras, estão ficando mais ansiosas, estão ficando extremamente depressivas, estão ficando extremamente cansadas. Numa era tão digitalizada como a nossa, nunca houve um tempo onde as pessoas estão sendo diagnosticadas com TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, pessoas sendo diagnosticadas com ansiedade crônica, pessoas sendo diagnosticadas com burnout, pessoas sendo diagnosticadas com fadiga adrenal, fadiga crônica, extrema depressão. E ainda para piorar, se não bastasse o vício das redes sociais, do teu celular, as pessoas ainda estão viciadas em pornografia e em masturbação. Se a gente só pegasse a pornografia e a masturbação, isso já simplesmente destrói o teu cérebro, frita o teu cérebro. Como eu fiz aqui a alegoria no início, isso aqui ó, o teu cérebro simplesmente frita, só com a pornografia e com a masturbação. Mas ela tem uma prima, chamada redes sociais. As duas elas andam em conjunto. E as duas sendo unidas, você fica aqui ó, dentro disso aqui ó, um ciclo vicioso, sem fim e eterno. Onde a sua energia vital é drenada, onde a sua energia intelectual é drenada, onde a sua energia sexual é evaporada. E vocês precisam entender que nós estamos dentro de uma guerra. Tudo é uma guerra. Tudo é extremamente planejado para te viciar. Perceba que é uma roda dos ratos, você sai de uma ratoeira, a hora que você vai ver tem outra, você foge de uma, tem outra. O sistema é totalmente programado para você ser extremamente viciado. Vídeos extremamente rasos. Um exemplo, você simplesmente pega o teu celular porque apitou uma notificação, a notificação ela apita lá no seu subconsciente, plum plum. Automaticamente a sua mente diz, eu preciso acessar aqui porque chegou uma notificação, é uma mensagem importante, alguém me disse. Então perceba que eu vou dar um conselho para você, se o teu aparelho celular tem as notificações ligadas do Instagram, do YouTube, do WhatsApp, desligue todas as notificações, desligue todas e você vai perceber que você vai ouvir notificações aonde não tem. Uma necessidade de que está acontecendo alguma coisa no teu celular e você precisa ver. Uma necessidade de que alguém vai te mandar mensagem em algum momento, ou alguém vai postar alguma coisa, vai vir uma nova informação extremamente importante para você. Tudo extremamente calculado. Cada vez que você ouve a notificação, ou o teu cérebro cria a necessidade de você pegar o teu celular, uma dose de dopamina é liberada. A mesma dopamina que é liberada na pornografia e na masturbação é a mesma dose de dopamina que é liberada no aparelho celular. São duas primas
que andam juntas, as duas são extremamente nocivas e destrutivas. Tem pessoas que dizem assim, eu parei de assistir pornografia e parei de me masturbar. Mas se você continua mexendo no teu celular o dia inteiro, consumindo um monte de notícias e informações rasas, você está encharcando o teu cérebro de dopamina, e eu vou dizer, é a mesma dopamina que é liberada na pornografia e na masturbação, porém em doses menores. Porém, se você continuar viciado no aparelho celular, essa mesma dopamina e necessidade dopaminérgica, ela vai simplesmente ser transmutada para uma necessidade dopaminérgica um pouco maior. E é por isso que você começa com poucas doses de dopamina com o teu aparelho celular, e a hora que você vai ver, você está com grandes doses de dopaminas, que é através da pornografia e da masturbação. Uma é prima da outra e as duas te aprisionam. Crispinho, o que você está me dizendo? Eu diria para você que se você não ganha dinheiro com a internet, que se você não ganha um centavo utilizando o teu celular através das redes sociais, eu diria que você simplesmente deveria deletar todas elas. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, jogos, tudo que te gera dopamina barata e faz com que você se torne um procrastinador, um medroso. Todas as dopaminas, elas simplesmente enchem um estoque do teu cérebro chamado de estoque de recompensa. Então cada aparelho, cada rede social que você abre, cada notificação que você atende e cede a isso e abre o aplicativo, você está enchendo o seu estoque de recompensa cerebral. E esse estoque de recompensa cerebral, ele simplesmente vai ficando cheio. E a partir do momento que ele fica cheio, você fica de barriga cheia. Ficou de barriga cheia, você perde a fome. Perdeu a fome, você não tem o porquê buscar alguma coisa porque a sua barriga já está cheia. Um leão não sai caçar de barriga cheia. Provavelmente vocês já viram algum vídeo em safari, onde as pessoas estão passando por um safari e os leões estão simplesmente deitados ali. Passam as pessoas no carro, nas caravanas, os tratadores passam do lado e eles simplesmente não atacam. É porque estão domesticados? Não. É simplesmente porque eles já foram tratados antes de começar a caravana. Por quê? Porque um leão de barriga cheia ele não sai para caçar. Por isso que você já acorda extremamente cansado, por isso que você acorda sem ambição, por isso que você já acorda sem energia, por isso que você já acorda sem motivação, porque tem duas primas. Já tem aquela noção, né? Aquela famosa frase, eu vou para a casa das primas, e realmente a casa das primas tira o seu dinheiro, tira a sua energia, tira a sua riqueza, tira a sua família, tira a sua dignidade, tira a sua espiritualidade. Porém tem duas primas também, e essas duas primas ela tira toda a sua vitalidade, toda a sua energia, toda a sua testosterona, toda a tua fome de conquista, toda a tua fome de querer crescer, toda a sua fome de querer buscar a sua identidade, o seu propósito na Terra. Redes sociais e pornografia. E ela simplesmente destrói a sua mente. Esse livro aqui, ó, é um dos livros que eu mais gosto de ler. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Vocês provavelmente já ouviram falar tanto desse livro aqui. Olha a finurinha dele. Extremamente fino. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Um estrategista chinês de uma época extremamente antiga, datada de uma dinastia de 960 a 1280. Esse foi o período onde Sun Tzu aplicava as estratégias de guerra. E como vocês percebam, a estratégia de guerra elas existem há muito tempo. Nós somos guiados por uma estratégia de guerra. A política é guiada por uma estratégia de guerra. As redes sociais é guiada por uma estratégia de guerra. Todas as indústrias, pornográfica, farmacêutica, a indústria do consumo, a indústria dos narcóticos, a indústria do prazer e do entretenimento, todas elas seguem uma estratégia de guerra. E enquanto você não entender que você está sendo recrutado para algumas guerras que você jamais iria querer participar... Imagina, todo dia você está sendo recrutado e você não está sabendo. A indústria pornográfica acorda de manhã, dá um tapa na sua cara aqui, ó. Bora, acorda. Tó, assiste um pouco aqui, ó. Joga a pornografia na tua cara. Daqui a pouco vem a indústria das redes sociais. Bora, acorda. Acorda cedinho. Toma mais uma dose de dopamina pra você aí. Outra indústria das drogas. Bora, acorda. Tó, dá uma cheirada aqui.
Você está sendo recrutado em guerras que você jamais participaria. E por que você está sendo recrutado? Porque você está se alistando. Cada atitude, cada decisão que você toma é uma assinatura aqui, ó, alistamento para guerras. E eu vou perguntar para você, você tem energia para participar de tantas guerras que você tem se colocado? Guerras que não traz nenhum tipo de retorno para você? Sun Tzu mostrava isso. Olha para você ver que interessante. Eu até grifei aqui, ó, para falar para vocês. Deixa eu ver aqui se aparece. Ó, grifado em amarelo. Território mortal. Aqui ele vai falar, obviamente, várias coisas, mas tem uma parte aqui de um capítulo onde ele vai falar sobre os 9 tipos de territórios. Que em todas as estratégias militares existem 9 tipos de territórios e você precisa conhecer os 9. E aí depois ele diz aqui, ó, o 9º território mortal, o último, é aquele no qual um exército só sobrevive se lutar desesperadamente. Meu irmão, existem vários tipos de guerras e nós estamos vivendo dentro de todas elas. Inclusive, se você não assistiu o vídeo onde eu falo sobre a Agenda 2030, assiste aí. É uma guerra que nós vamos ter que enfrentar e a partir do ano que vem vai ser apertado um botão de start e nós vamos entrar dentro de um funil praticamente irreversível e vai começar uma nova era que vai preparar para a era de 2030. E um exército só sobrevive se lutar desesperadamente. Chegou um momento onde você precisa literalmente lutar com todas as suas forças para não ceder à pornografia, à masturbação e não ceder às redes sociais. Você precisa simplesmente limpar a sua mente. Quando você limpar a sua mente, você vai perceber que você está dentro de um jogo e aí sim você vai conseguir jogar. Outra coisa interessante que eu marquei aqui, ó. Um inimigo forte. Quando se faz a pergunta, um inimigo forte, poderoso e bem organizado está para me atacar. O que devo fazer? A resposta é: esconda o que eles desejam e então negocie. O que eles desejam? Eles desejam o teu tempo, eles desejam a sua atenção e eles desejam a sua energia vital. Simplesmente essas 3 coisas. É isso que o sistema quer de você. Eles querem o seu tempo, a sua atenção e a sua energia vital. E então você simplesmente tem que esconder o que eles desejam e então negocie. A única negociação que você tem que fazer é a seguinte: eu só vou disponibilizar o meu tempo, eu só vou disponibilizar a minha atenção e eu só vou disponibilizar a minha energia naquilo que me traz ROI, retorno sobre o investimento. E aí você vai parar de assistir pornografia, de se masturbar, de buscar coisas rasas e vai buscar o crescimento intelectual, espiritual, moral, ético, buscar a sua conexão com Deus, a sua identidade, o seu propósito. Esse livro aqui, Sun Tzu, Arte da Guerra, eu vou deixar para vocês no comentário fixado aqui embaixo. Se vocês quiserem esse livro aqui, ó, eu vou deixar ele baratinho para vocês, não só esse livro, mas tem um outro aqui, ó, A Arte de Ler Mentes. Quando você entende que tudo isso aqui é um jogo, tudo fica mais fácil para você simplesmente sobreviver. Esse livro aqui, ó, A Arte de Ler Mentes. Como interpretar gestos e influenciar pessoas sem que elas percebam. Esse livro aqui, eu li ele no dia 28/8 de 2017. Bem aqui, ó. Aqui a data. 28/8 de 2017. E você vai perceber que, na verdade, a vida não passa de um jogo. E eu simplesmente destrinchei esse livro. Já li ele mais de 5 vezes. E é um dos melhores livros de linguagem corporal. A vida passa a fazer sentido quando você para de ser enganado e você vai perceber que você é enganado a todo momento alguém está tentando ganhar alguma coisa em cima das suas costas, a todo momento alguém está tentando mentir, políticos mentindo, líderes religiosos mentindo, pessoas mentindo, patrões mentindo, amigos mentindo. E você precisa se despertar, soldado. É chegada uma nova era, um novo entendimento. Se você chegou até essa parte desse vídeo aqui, é extremamente interessante. Porque a hora que você entender que tudo é um jogo, tudo é uma estratégia de guerra, você simplesmente vai começar a lutar essa guerra de uma forma extremamente poderosa. Por exemplo, quando você aprende a ler a mente das pessoas, a arte de ler mente, você vai perceber que, na realidade, tudo é linguagem corporal, linguagem não verbal. Teu corpo comunica 90%
de forma não verbal e apenas 10% onde você realmente está falando. Então você vai estar na academia, você vai perceber quando alguém está tentando chamar a tua atenção, tentando te enganar ou tentando te atrair. Quando você estiver dentro de uma negociação, você vai saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Quando você estiver assistindo algum vídeo, você vai saber se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. E como que você descobre? Linguagem corporal. Um exemplo para você muito simples. Quando alguém está contando uma história para você e você quer saber se o que ela está contando é verdade ou não, você simplesmente presta atenção nos olhos dela. Os olhos, ele está relacionado com o campo de informação visual. Então, para onde você olha, você simplesmente está acessando locais da sua mente. E dependendo de cada local da sua mente que você está acessando, é algum tipo de projeção, criação ou imaginação que você está utilizando. Por exemplo, se você fala para alguém contar uma história, e quando essa pessoa vai contar uma história, ela simplesmente olha para o lado direito, esse é o meu lado direito, provavelmente está espelhado para você o vídeo, mas se ela olha para o lado direito e para cima, ela está construindo uma informação visual. Então a chance dessa informação não ter acontecido e ela simplesmente estar buscando e criando uma nova informação é gigantesca. Lado direito para cima, ela está criando, imaginando. Quando ela olha para o lado esquerdo para cima, ela está buscando a memória visual. Então tem uma grande chance de realmente ter acontecido, porque ela está buscando no armário da mente dela, ela está lembrando dessa informação, lado esquerdo para cima. Se você fala com alguma pessoa e ela simplesmente começa a fazer isso aqui, ó, na hora que ela está contando alguma coisa, ela está mentindo, tá? Quando você está conversando com alguém, se ela simplesmente fica desviando o olhar, ela está insegura. Então, são várias coisas que vocês precisam aprender, e está nesse livro aqui, ó, Arte de Ler Mentes, li mais de 5 vezes. E por que é interessante isso aqui? Porque você não vai ser mais enganado por ninguém. Você simplesmente vai utilizar a energia vital e sexual de vocês para o crescimento intelectual de vocês. Saia das redes sociais e vá para uma leitura. Você vai perceber o quanto que você cresce. Eu, durante toda a minha trajetória de 2020 para cá, eu já li mais de 1000 livros. Não sei se realmente essa conta, chutei bem alto para vocês aqui, mas eu tinha uma biblioteca com mais de 800 livros. Eu simplesmente doei muitos livros, vendi muitos livros. Em 2020, onde eu estava simplesmente cansado, drenado pela pornografia e pela masturbação, uma biblioteca gigante, dava uma parede inteira. Simplesmente doei e vendi muitos livros. Hoje, com energia vital, energia sexual, capacidade de absorção, um livro desse aqui, ó, antigamente, para eu ler, quantas páginas são? 285 páginas. Antigamente, para eu ler um livro desse aqui, levava 3 semanas, 1 mês, 3 meses, sem energia vital. Hoje eu leio um livro disso aqui, 3, 4 dias, tranquilamente. Por quê? Porque a capacidade de observação e de informação que você passa os teus olhos rapidamente para o livro e consegue ler é muito maior. O teu cérebro já consegue assimilar a informação muito mais fácil, você não fica voltando no texto várias vezes. Então, senhores, esses 2 livros vou deixar para vocês aqui nos comentários e eu vou anexar mais um que se chama O Corpo Fala. Provavelmente vocês já ouviram falar, é de linguagem não verbal também, para você ler as pessoas. Quando alguém está tentando te atrair, te seduzir, você vai perceber que a vida é um jogo de sedução. Eu vou deixar esses 3 livros aqui para vocês, baratinho, clica aqui embaixo. Senhores, 17º dia, melhor dizendo, 19º dia do desafio NoFap September. E agora não é hora de parar. Provavelmente nesse estágio aqui você já passou pela flatline, cansaço, crise de abstinência, vontade de recair. Algumas pessoas recaíram e se recolocaram novamente. Mas é momento de continuar. Mas lembre-se, brain rot, cérebro apodrecido. É momento de desintoxicar. É momento de realmente se conectar novamente à natureza. Olha para vocês verem. Pés no chão. Contato com a natureza. E muitas vezes o vídeo vai sair assim, simplesmente refletindo, observando o que está acontecendo com a humanidade. Assim é a vida de uma pessoa desperta, assim é a vida dos 2%, mas é uma vida extremamente energética, com propósito, com vitalidade, com conexão divina e com energia e disposição física. Senhores, eu vou ficando por aqui, e se você chegou até esse momento do vídeo, a palavra-chave é: eu já excluí as 2 primas.
O interessante desse vídeo aqui é que a hora que você comentar essa palavra-chave, quem não chegou até o final simplesmente não vai entender nada. Vai achar que são as primas, realmente, do cabaré. Coloca aí, eu já excluí as duas primas. Essas duas primas são as redes sociais e a pornografia, mas você não vai comentar isso, você simplesmente vai comentar, eu já excluí as duas primas. Senhores, até o nosso próximo episódio, amanhã nós estamos aqui de novo. Valeu!